conhecido e para um personagem também muito conhecido de todos nós, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o grande servo de Deus, escritor de 13 livros, 13 cartas, 13 epístolas do Novo Testamento. Apóstolo esse que era aluno de Gamaliel, apóstolo que antes de ser apóstolo era um perseguidor, era um assassino, era uma pessoa que maltratava uma nova fé, que era considerada como uma seita na época. E muitos de nós temos prazer em ler as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. E destaco algumas delas aqui, os capítulos 7, 12, 13, 14, que vão falar acerca da importância dos dons espirituais, o capítulo 12. O 13 vai falar acerca do amor ágape, aquele que até virou tema de música, né? E o capítulo 14 foi usado para falar acerca do uso correto dos dons espirituais, e o 15 sobre a ressurreição. Apóstolo esse que teve a sua conversão no capítulo 9 de Atos. Ele já havia recebido cartas de alguns dos principais, né, do sumo sacerdote, para poder estar trazendo a perseguição, a prisão daqueles que estavam, entre aspas, na nova seita, chamada o Evangelho, o caminho. Então, queridos, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele tem um encontro. Aleluia. Assim como eu e você um dia tivemos. Um encontro com uma luz que chegou a ofuscar as vistas dele, a ponto dele não conseguir enxergar e cair sobre o chão. Quisera Deus que nessa noite algum de nós aqui pudéssemos ter esse encontro. Aleluia. Se porventura alguém aqui ainda não teve. Oh, glória. Porque a nossa vida é feita de oportunidades. E esse momento está sendo oportunidade para alguém. Aleluia. Poder sair daqui de uma forma totalmente transformada, com uma mente totalmente renovada, com o coração totalmente disposto a servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Logo em seguida, após a queda, o interessante, pastor Júlio, que somente o apóstolo Paulo vê a luz. Às vezes a gente vai estar acompanhado de algumas amizades que não vão enxergar o que a gente está enxergando, não vão estar conseguindo visualizar aquilo que a gente está visualizando e entendendo o que Deus está falando com a gente. Assim foi com o apóstolo Paulo. Por quê? Uma vez que não estava sozinho no caminho de Damasco, ele simplesmente é acometido por aquela luz, é visitado por aquela luz, e aquela luz diz a ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem é? Aí diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, a gente já sabe, ele cai e é segurado por alguns dos seus companheiros e é levado à cidade de Damasco. Na cidade de Damasco, o que ocorre? Deus fala com um servo dele chamado Ananias. Ananias tem um homem na cidade que eu tive um encontro com ele, que se chama Saulo. Sendo que Ananias, quando ouve esse nome, a carne dele treme, porque ele conhecia a fama de Saulo. Ele sabia que Saulo era praticamente um terrorista, irmão. Ele era um perseguidor implacável contra a igreja de Deus. Ele era um perseguidor a ponto de, no livro, a Bíblia diz que em certo momento Estevão estava pregando e Estevão começa a ser apedrejado e Saulo estava lá. Então toda essa fama, ela começa a correr no meio da igreja, no meio da nova seita que eles diziam que era. Então, sendo assim, Ananias fala: Senhor, por que eu? Eu vou ter que ter com ele? Eu vou ter que encontrar esse homem? Eu estou aqui na minha casa, Senhor. Não tem como o Senhor usar outro que está mais próximo? Não, é você. É você. Você vai chegar até aquela casa, vai bater lá e vai procurar por ele. E além de procurar por ele, você vai orar por ele. E Ananias, quando ora por Saulo,
aquela cegueira, como se fosse escama de peixe, cai dos olhos dele, e logo em seguida ele é curado, e em seguida também ele é cheio do Espírito Santo. Amém? Queridos, agora eu quero aplicar algumas partes desse texto sobre a nossa vida. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu escrevi aqui, irmãos, um título assim: Loucuras de Deus. Achei muito interessante. Aleluia. Deus ele dá algumas ordens no Antigo Testamento, que qualquer um de nós aqui a gente teria dúvida. Eu vou destacar uma aqui, acerca dos muros de Jericó. O povo de Deus estava em guerra, e o que acontece? Deus ordena ao povo para que eles fossem dar voltas no muro de uma cidade. Dar voltas. Tem sentido isso? Para pensar. Fagner, Pastor Júlio, dá uma volta aqui, ó, nessa rua, nessa avenida, 7 vezes. E na 7ª você grita: pastor, tem sentido? Mas eu quero dizer essa noite: quem anda com Deus não anda pela lógica. Quem anda com Deus anda por fé, não por vista. A gente não deve esperar as coisas fazer sentido para obedecer a palavra de Deus. Se Deus disse, vai, então vá. Se Deus tem uma promessa na tua vida, para falar: meu filho, um dia você vai ser pregador da minha palavra, um dia você vai ministrar, um dia você vai ser usado para curar, um dia você vai ser usado para ganhar almas. Acredite, se esse dia não chegou, vai chegar. Eu lembro-me que em determinado momento da minha vida, logo quando eu aceitei Jesus, a minha mãe falava assim, num sonho, ela falou: meu filho, eu te vejo pregando com um terno azul. Aí eu achei, amém. Com um terno azul, com a gravata um pouco listrada, com azul também. Eu falei, amém, mãe. Tinha acabado de aceitar Jesus, irmãos. Isso tem 10 anos. Esse sonho da minha mãe tem 10 anos. E hoje se cumpre. Eu fiz um convite para ela, mas ela não pode estar aqui, porque ela está um pouco debilitada da saúde. Mas a gente está aqui pregando a palavra de Deus, irmãos. Então, o que eu quero dizer? Deus, às vezes, ele vai solicitar algumas coisas para mim, para você, que não faz sentido. A mesma coisa é o seguinte: o Mar Vermelho, se a gente parar para pensar, como pode Deus estar orientando um povo para ir diante de um mar? Não tem sentido. Não tem sentido. Por quê? Uma vez que se eu levo meu povo para o mar, significa que a gente vai morrer. A gente não tem como, não tem saída, não tem solução. Mas Deus, antes de mim e antes de você, Ele tem a solução, Ele tem a saída, Ele tem uma porta que pode se abrir a qualquer momento. Outra coisa, nós somos pais, depois que a gente se torna pai, então, que eu diga, um maná enviado do céu. Um maná, irmãos, Deus deu a ordem: não guardem para o dia seguinte. Irmãos, a gente, até hoje, na década de 90, tinha uma cultura de que o preço de uma comida, ela estava nesse horário e no final do dia já estava outro. Irmãos, faz sentido? Pega só o que você vai comer hoje. O ser humano, para poder ele se preservar, ele vai colher a mais para poder guardar para o dia seguinte. Aí Deus dá ordem para o povo: pega só o que você vai comer hoje. O que significa isso? O que Deus está querendo ensinar? Meu filho, para cada dia basta um mal. Para cada dia eu sou Deus na tua vida, provedor. Eu sou Deus que sustenta. Não se preocupa com o dia de amanhã, porque eu estou cuidando. Assim como diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O que é demais coisas? Alimento. O que é demais coisas? Vestimento. O que é demais coisas? Sapato. O que é demais coisas? Terno, bonito, igual o pastor Wilson. Louvado seja Deus. Entendeu, irmãos? Então, outra coisa que eu quero destacar no Antigo Testamento é sobre a chamada, dos versículos 26, 27 e 28, que eu vou reler aqui para os irmãos. Diz assim:
Porque, vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas, ou seja, deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Só até aqui. Se a gente olhar para a vida de Noé, num tempo que não havia chuva, só orvalho na terra, não tinha esse, hoje em dia, que a gente chama de toró, trovoada, né? Não existia isso. Então Deus ele faz uma proposta para Noé. Noé, a humanidade que aí está, ela está fazendo aquilo que não está me agradando. Então começa a construir uma arca, porque eu vou mandar dilúvio. Eu vou destruir essa população que aí está. Eles são rebeldes, eles não querem obedecer a minha voz. E com isso, Noé ele começa a obedecer ao Senhor. Meu irmão, foram 150 anos. E às vezes eu e você com 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, fica murmurando, achando que Deus não vai ouvir, achando que Deus não vai fazer, achando que Deus não tem, esqueceu de você. Irmão, Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Tenha paciência. Olha Deus pedindo paciência, sabedoria, e se aproxime do Senhor, porque quando a gente está com Deus, o tempo passa tão rápido, irmão, e a gente não tem nem noção de quanto tempo a gente já está esperando aquilo se cumprir na nossa vida. Eu estou caminhando há 10 anos, e esses 10 anos passaram tão rápido, tantas coisas aconteceram na minha vida, tantas promessas aconteceram na minha vida, que eu olho assim e parece que eu aceitei Jesus tem 2 anos, 3 anos. Mas hoje, louvado seja Deus, algo que eu não, quando eu era do mundo, eu não almejava casar, irmão. Olha só como é que a gente é uma folha seca no mundo. Eu não almejava casar, eu não almejava ter filho. Depois que eu aceitei Jesus, Deus começa a implantar os sonhos dele na nossa vida. E a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Aleluia. Aí a gente para pensar, louvado seja Deus, hoje eu tenho minha esposa, uma excelente ajudadora, uma excelente pessoa. Meu irmão, eu não sei o que seria de mim sem minha esposa. Eu não sei. Glória a Deus. Porque, louvado seja o Senhor, porque Deus ele salva a gente, mas ele coloca as pessoas certas do nosso lado. Coloca as pessoas certas. Então, queridos, aí você para pensar, Noé sendo zombado, né? As pessoas debochando dele o tempo inteiro, e Noé não está nem aí para a voz. Por quê? Ele conhecia a voz do Deus dele. Ele sabia quem tinha dado a ordem para ele continuar construindo a arca. Eu quero também destacar aqui Davi. Davi era um homem ainda muito moço, foi chamado por Deus. Davi era um homem que estava totalmente distante, segundo a visão dos irmãos e do pai, a ser um homem em destaque no reino de Israel. Davi, ele era um pequeno, vamos dizer assim, um adolescente, com 17 anos mais ou menos, e Jessé ele vai até a casa, porque Deus ele orienta Jessé para que ele viesse a estar ungindo o novo rei. Irmão, você tem noção do que é a chamada de Deus? São pessoas que são pessoas vis, pessoas desprezíveis, pessoas que a sociedade vai olhar e vão dizer assim, não, poxa, esse daí, aí no meio dos drogados, esse daí, Davi, está lá no meio, atrás das malhadas, ou seja, o cara cuidava de ovelhas que não tinham um valor comercial. O valor das ovelhas eram baixos, e ele estava lá. E mesmo assim, Deus aprovou o Senhor chamar Davi. Por quê? Porque vinha um coração sincero. Não tinha muito conhecimento, mas tinha um coração sincero. Era fiel a Deus. Entende? Então, outra pessoa que eu quero destacar, Jefité, filho de uma prostituta. Será que alguém aqui teria coragem de escolher para o seu time uma pessoa assim? Mas Deus tem. Sabe por quê? Porque Deus não vê o hoje, Deus não vê o agora, Deus vê lá no futuro. Deus vê
o que as pessoas podem ser lá no futuro. Então, meu irmão, se porventura algum ente querido teu, ou você, ainda não esteja no centro da vontade de Deus, querido, é uma questão de escolha e é uma questão de você entregar-se a Deus, porque Deus certamente irá cumprir tudo aquilo que Ele tem para cumprir na tua e na minha vida. E outra coisa, a gente parar para pensar, Jefté, a história dele é interessante, porque ele tinha vários irmãos, e com isso, os irmãos dele expulsou ele da casa, ele foi para uma cidade chamada Tobi. E com isso, irmãos, para pensar, desprezado, sozinho, lá ele conhece umas pessoas que não valiam muita coisa não. A história diz que as pessoas não valiam muita coisa não. E o que acontece? Jefté ficou ali naquela terra. E aí, se a gente parar para pensar, depois o tempo passou, e quem os irmãos precisaram para poder socorrer o povo de Israel? Então, isso aqui a gente aprende uma lição também. A gente não deve desprezar ninguém. Talvez essa pessoa esteja dando trabalho, como um dia eu dei e você deu. Não amaldiçoa não. Não fala que, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí já entreguei para Deus, não fala mais nada. Continua orando, irmão. Continua colocando o joelho no chão. Porque se a gente está aqui, é porque alguém um dia colocou o joelho no chão por nós. Né? Chamada de Eliseu. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Eliseu era um homem que honrava muito seu pai, sua mãe, e cuidava dos bois. Ou seja, o camarada cuidava de boi. Se a gente parar para pensar, poxa, o cara é agricultor, o cara tem que fazer o que ele aprendeu lá, um pecuarista, né? Tem que fazer o que ele aprendeu lá. Não tem nada a ver com o profeta, tem alguma coisa a ver? O cara é agricultor, pastor. O cara está lá ajudando a arar a terra, trazendo boi, chamando boi. O cara, Deus chamou ele para profeta. E substituiu um dos maiores profetas que Israel já teve, que era Elias. Entende? Então, queridos, a chamada que Deus tem na sua vida é real. E você não deve achar que Deus errou quando te escolheu. Não tenha dúvida. Não fique cochilando, não fique achando que, não, isso aí não é para mim. Meu irmão, entenda uma coisa, quem chamou é fiel para cumprir. Quem chamou é fiel para cumprir. Não é na nossa capacidade. Tem uma frase que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Irmãos, faz sentido isso. Por quê? Esse texto aqui mesmo diz. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir, né? Esse texto diz. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que por mais que você em si não olhe assim, não veja nada, Deus tem o melhor para você. Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. Deus quer te usar. Mas o que eu devo fazer para Ele me usar? O que esses homens fizeram? O que eles fizeram? Obedeceram. O segredo para ser usado por Deus é a obediência. Porque sem obediência, meu irmão, é igual quando a gente é criança e a gente quer muito ganhar presente. O que a gente faz com os nossos pais? Meu filho, você está tirando nota boa, eu posso te presentear. E meu irmão, não tem presente maior do que ser usado por Deus. Por mais que a gente venha ter carro, qualquer coisa, diplomas, mas ser usado por Deus é algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Anteontem eu estive aqui nesse mercado e apareceu um jovem necessitando, né? Não sei nem se ele está aí, até convidei ele, Tiago, o nome dele, não está aí não. Ele falou assim para mim, ele falou: rapaz, é porque eu saí da prisão agora e eu gostaria que você pudesse me ajudar. Eu tenho uma filha pequena e quando a gente sai da prisão é muito difícil encontrar emprego, né? Então o segurança até me conhece ali, eu venho para cá pedir ajuda enquanto eu não estou trabalhando.
Irmãos, quando Deus toca no nosso coração, a gente não tem como falar não. E sabe o que ele pediu? Fralda ou ovo? Aí eu falei, vai lá, varão, escolhe lá, amém. Aí, quando ele escolheu uma fralda. E quando ele foi passar no caixa, eu falei, deixa aí que eu vou passar. Aí ele voltou. Aí Deus falou comigo assim, ora por ele, porque ele é meu servo. Aí eu falei, amém. Aí quando eu cheguei para entregar a fralda a ele, eu falei, rapaz, eu posso orar por você? Aí ele falou assim para mim, rapaz, eu sou afastado. Aí eu falei, então Deus está te chamando. Aí ele falou assim comigo, eu sei, e não é a primeira vez. Irmãos, aquele homem começou, os olhos dele começaram a lagrimejar de um lado e o meu do outro. E daí em seguida, eu fiz a oração por ele e convidei para que ele pudesse estar aqui. Queridos, aonde você for, fique ligado. Porque Deus o tempo inteiro Ele quer te usar para edificar a vida de alguém. Porque, irmão, não tem sentido Deus nos chamar para a gente ir para o mercado, para a gente ir para a escola, para o trabalho, e não nos usar ali, pastor. Se a gente andar ligado, Deus pode nos usar em qualquer lugar desses. Basta a gente andar atento à voz de Deus. E a gente sabe que hoje em dia a correria do dia a dia é WhatsApp, é rede social, tudo isso é escola, é curso. A gente se deixar, a gente vai sendo engolido por essas coisas. E o chamado que Deus tem na minha e na tua vida, Ele vai só deixando de lado. A gente só vai deixando de lado. A gente só vai deixando de lado. Esquecendo que o primordial é isso. É cumprir o chamado. É fazer a vontade de Deus. Porque, entenda bem, a nossa vida, ela tem que ter um sentido e um propósito. Mas existem muitas pessoas aqui que ainda não entenderam isso. E ficam em buscas de algumas coisas que podem trazer satisfação, contentamento, gozo na alma. Querido, entenda uma coisa. A sua vida, ela veio à existência para um propósito. E não foi somente para ganhar dinheiro, não foi somente para trabalhar, não foi somente para fazer aquilo que você quer, e sim também fazer aquilo que Deus quer. Porque na medida que você obedece a Deus, as coisas que você quer que aconteça, elas vão acontecer de forma natural. Lembra-me, pastor, que quando eu era novo, meu pai, ele tinha um Chevette e dava muito problema. Aí eu falava assim, poxa, quando eu crescer, eu quero ter bem um carro zero, poxa. Irmãos, esse desejo do meu coração foi concretizado em 2018. Entende quando a gente entrega a nossa vida a Deus e deixa Ele guiar os nossos passos, a gente é abençoado, na medida que a gente vai caminhando, é abençoado. E outra coisa, se a gente parar para pensar, poxa, eu já estou cheio de coisa para fazer, poxa, eu não tenho tempo. Irmão, Deus não chama ninguém desocupado, não. Todos os homens da Bíblia, todos eles tinham uma ocupação. Se a gente for parar para ver no Novo Testamento, quando Deus chama Pedro estava sentadão na esquina, sem nada para fazer? Já estava, pastor? Estava pescando, estava trabalhando, irmãos. Quando Deus chama Mateus, o que Mateus está fazendo? Cobrança. Era o contador da época, né? Então, às vezes a gente para pensar assim, não, porque eu trabalho aqui, eu faço curso ali. Irmão, é você que Deus quer usar. É você que Deus tem como ferramenta para poder influenciar esse mundo, para poder ganhar almas que estão perdidas em busca de um prazer que eles nem sabem qual é, porque eles ficam numa busca, como eu tive um dia, como cada um de nós aqui, a gente teve um dia, uma busca de um prazer que a gente nem sabe qual é, a gente quer encontrar alguma coisa, mas não sabe o que quer encontrar. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que esse prazer, que essa alegria é a presença de Deus que a gente conseguiu encontrar. Aí eu quero destacar no Novo Testamento a chamada de Mateus e Pedro, ou seja, Simão Pedro, ele era um pescador, era um homem letrado, era um homem que conhecia as leis, mas Deus só escolhe
letrado. Pode escolher letrado? Porque Paulo era letrado. Paulo era doutor. Paulo era um rapaz que veio de uma cidade de Tarso. Era uma cidade universitária. Uma cidade onde as pessoas eram bem instruídas, estudadas. Mas Deus também escolhe Pedro, que era um pescador, um homem simples. Então, se a gente parar para pensar, Pedro, Mateus, Paulo, ou seja, 3 homens com características totalmente diferentes. Um pescador, o outro cobrador de impostos, contador da época, e o outro doutor na lei, ou seja, uma espécie de advogado, talvez, né? Promotor, não sei. Mas, se a gente for parar para ver, ele tem para cada um de nós um chamado. E nessa noite, o que eu quero destacar é isso. Que você pense, para pensar, o que você tem feito, o chamado que Deus tem para a sua vida. Aleluia. O que você tem gastado, o que eu tenho gastado esse tempo. Porque o tempo voa, irmãos. Aleluia. A gente não pode perder tempo. Aleluia. O tempo voa. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas têm morrido aí fora. Mais pessoas têm padecido. Mais pessoas têm perdido a salvação. E se a gente for parar para pensar, e o papel da igreja nisso tudo? O que é? É convidar, é estender a mão, é orar. Não é pegar o famoso ditado aí, ranço desse povo. Não. Por quê? Porque um dia a gente estava lá também, muito perdido. Quem era o pastor Júlio? Quem era eu? Né, pastor Júlio? Pastor Reginaldo? Pastor Cláudio? Meu Deus. É um poder, irmão, transformador, que não tem como a ciência explicar o que Deus faz na vida do homem. Mas alguém teve que pregar para a gente. E que possamos ser os pregadores para essas vidas que estão lá fora. Para que eles possam experimentar essa bomba atômica chamada Jesus Cristo, que nós experimentamos aqui dentro do nosso coração. E que fez essa transformação poderosa em nossas vidas. E que a gente venha perseverar por essa presença. Porque é o que eu sempre falo aqui nas orações, quando eu começo a orar, que não tem sentido a gente estar aqui se a presença de Deus não estiver com a gente. Não tem sentido. Sabe por quê? Porque o sinônimo de amor é Deus. Deus é amor. Então, se a gente não tiver Deus dentro de cada um de nós, como que a gente vai ter misericórdia daqueles que estão lá fora? Como que a gente vai ter amor? Como que a gente vai conseguir agarrar, estender a mão, puxar aqueles que estão lá fora? Então, irmãos, eu quero contar um pedacinho da minha vida, agora nesse final, me resta esse tempinho. Eu era um jovem bem na minha, mas que aos 12 anos eu comecei a introduzir bebida alcoólica, né? E comecei também a sair com algumas pessoas que eram mais velhas do que eu, que tinham lá os seus 19, 20 anos, eu com 12 anos. Então eu comecei a utilizar a bebida alcoólica, da bebida alcoólica o cigarro. Aos 15 anos eu comecei a utilizar a maconha por simplesmente curiosidade. Vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Aí quando a gente entra nesse vamos ver no que dá, a gente começa a se aproximar de pessoas perigosas. Por quê? Porque esse meio é assim. Um abismo chama outro abismo. Aí da maconha, você começa a se aproximar de traficante, de ladrão. Aí começa a frequentar bailes que só tem apologia ao crime. Aí algumas pessoas hoje, quando eu conto essa parte da minha vida, ela fala assim: Fagner, você? Eu falei: pois é. Ele, não dá para entender. Você falando desse jeito calmo, sereno, tranquilo. Eu falei: pois é, eu. E engraçado, irmãos, que eu me lembro que nessa época era como se fosse, eu não consigo descrever muito bem, mas era como se fosse uma raiva interna o tempo inteiro, uma revolta o tempo inteiro. Hoje eu entendo, pastor, com o discernimento que a gente tem, que era espiritual. Mas naquela época era uma revolta, sabe?
uma coisa assim que você queria extravasar de alguma forma, e aí ia para droga, ia para o excesso de bebida. E com isso, irmão, teve uma vez que eu estava em casa e minha mãe, ela sempre pedia para as irmãs orar por mim e pedia para fazer visita lá em casa. O segredo das visitas do lar. Não desistam nesse momento, porque é um momento muito importante. E é uma guerra. Para quem faz visita é uma guerra, né, irmã Liliane? Uma guerra. E as irmãs falavam assim para mim: a gente vai fazer uma visita lá para fazer uma oração por você. Aí eu falava assim: com certeza, oração não quer demais. Mas eu tinha medo daquelas irmãs, porque eu achava que elas iam falar todas as besteiras que eu estava fazendo, tudo de errado com meu pai, eu revelar tudo, porque elas revelam aquilo que está em oculto. Então ela vai falar tudo que você está fazendo. Então eu tinha medo, mano. Aí eu falava assim: não, tá bom. Quando elas falavam que ia, pastor Júlio, eu corria. Por quê? Cheio de tendência, um monte de mentira com o pai. O pai e a mãe já sabia, mas eu cheio de tendência, cheio de mentira. Aí teve um dia, irmãos, que elas não avisaram nada. Sabedoria, né? Sabedoria de Deus, não avisaram nada. Chegaram lá, eu tinha acabado de acordar. Meu jovem, é bom te ver demais, porque a gente sempre marca, você nunca está aqui. Eu falei: pois é, sempre acontece alguma coisa. E era assim, era interessante que eu saía de casa de manhã, pastor, e só voltava às vezes no outro dia, ou meia-noite. Só pedia para alguém avisar minha mãe que eu tinha ido para o baile e tal, entregar minha bicicleta, e só voltava no dia seguinte. Que eu tinha tanto... Ai meu Deus, será que elas ainda estão lá? Meia-noite, eu com medo das irmãs estarem lá em casa. Aí elas falaram assim: meu jovem, hoje Deus tem um encontro contigo. Você crê? Eu falei: eu creio. Amém. Então fica aqui que a gente vai fazer uma oração. E nisso, irmãos, elas começaram o trabalho de oração, pregação da palavra, até de levantar uma irmã da revelação. Aí eu parei e pensei, falei: agora não tem mais como fugir. Agora ela vai entregar minha vida inteira. Aí ela falou assim: tenho eu visto o que o adversário tem feito para ceifar a tua vida, mas eu sou o seu Deus, o Deus que escuta a oração da sua mãe e te guarda. Irmãos, eu escutei aquilo ali, já veio que nem uma flecha no meu coração. Eu botava o olho assim para cima, para não chorar, mas não deu. Aí ela falou assim: quantas sepulturas eu já fechei? Quantas amizades você tem andado? E eu tenho te guardado, porque tenho um plano na tua vida. Irmãos, eu não aguentava mais em pé, eu tive que ajoelhar. Me deu fraqueza. Sabe quando você perde as forças? Eu perdi as forças e comecei a chorar. Eu só chorava. E no final, eu comecei a pedir perdão ao meu pai, minha mãe, por todas as mentiras, por tudo aquilo que eu tinha feito, que tinha desagradado o coração deles, por todas as preocupações, irmãos. Porque às vezes eu chegava 9 horas da manhã, a minha mãe estava lá na esquina esperando. Ai, meu filho, olhando. Quando eu avistava minha mãe, eu só via minha mãe assim: obrigado, meu Deus, por ter trazido meu filho de volta. Obrigado, Senhor, o Senhor é fiel. E ela não esperava eu chegar perto dela, não. Ela ia embora para casa. E nesse dia eles fizeram um convite para mim. Falaram assim: jovem, você quer mudar de vida? Você quer ser transformado? Você quer ser uma pessoa nova? Eu falei: eu quero, mas eu não consigo. Eu já fui para a igreja algumas vezes, mas eu não consigo. Ela falou: apenas entregue a sua vida, deixa Deus fazer a obra por completo na tua vida. Aí eu falei: amém, então eu aceito. Aí quando ela pediu para eu fazer a oração no arrependimento, eu não conseguia fazer, porque eu começava a chorar. E nisso, ela falou: não, meu filho, seja firme, continue orando. E eu orando com elas, e as lágrimas descendo, e eu lembrando de todas as vezes que eu menti para minha mãe, menti para o meu pai, escondendo as coisas, que nem um fugitivo, de forma desnecessária. E daí, irmãos, eu aceitei a Jesus. Aí o interessante, sabe o que é? Eu recebi o impacto da palavra de Deus tão grande na minha vida, que quando eu saí,
para a rua, pastor Cláudio, parecia que tudo estava colorido. Parecia que eu andava com a minha vida no preto e branco. Essa sensação que eu tive. Parecia que tinha de fato, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, caindo as escamas dos olhos, aconteceu comigo. Eu comecei a sentir uma leveza, eu comecei a chorar, andar chorando, olhando para o céu. Nossa, como esse céu está lindo. Porque eu não via mais aquilo. Porque eu acordava, usava droga. À tarde, o efeito da droga passava, usava outra. À noite, outra. Então eu vivia numa vida que não era mais minha, não me pertencia. Então, a gente para pensar, olha o poder de Deus na vida do ser humano. Consegue entender? O poder de Deus na vida do ser humano. Aí eu paro para pensar, tem dinheiro que pague isso? Não tem. Tem show que pague isso? Não tem. Tem carro, tem viagem? Não tem. Por quê? Porque é uma paz que excede todo o entendimento. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Você pode evangelizar uma pessoa lá fora e falar assim, meu filho, Deus ele pode trazer paz no meio dessa guerra. A pessoa não entende porque ela não está vivendo. E você está vivendo. E sem contar, irmãos, que aceitei a Jesus, comecei a ver tudo colorido, interessante isso. E quando os meus colegas me chamavam, e aí? Vamos lá fumar um? Era assim, vamos lá. Aí eu falava, vamos embora? Mas aí eu fumava, sabe o que eu falava? De Jesus o tempo inteiro. Aí ele falava assim, negão, tu vai virar pastor. Ele falava assim, negão, tu vai virar pastor. Não é possível, cara. Pô, a gente aqui fumando na paz. Você falando de Jesus o tempo inteiro. Aí eu falei assim, rapaz, mas é um negócio tão bom que eu não sei nem por que eu estou aqui, cara. Não. Aí eu comecei a frequentar a igreja chamada Ministério Cairós, onde o pastor José Isso era presbítero na época. E comecei a frequentar. Meu irmão, não perdi um culto. Não perdi um culto. Era uma alegria, era uma paz. Eu cansado, porque na época eu era office boy, andava o dia inteiro, suado, eu estava lá, os cultos. E desde esse dia, nunca mais eu voltei atrás. Para a glória de Deus. Você pode falar para o Senhor? E eu quero dizer para você que está aqui orando por um ente querido, querido, não desista, não amaldiçoe, não diga que não tem jeito, não diga que essa daí, esse daí já era. Continue orando e amando, que foi o que minha mãe fez comigo e meu pai, amando. Hoje eu paro para conversar com meu pai, com a minha mãe, aí às vezes eu falo assim, nossa, eu dei trabalho para vocês, né? Aí ele fala assim, mas foi rápido. Foi um sofrimento rápido, porque foi dos 12 aos 19. Eu aceitei Jesus com 19 anos, eu fiquei dos 12 aos 19. E para a glória de Deus, hoje meus pais têm orgulho de mim. Eu acredito que é isso que Deus tem para cada um de nós. E essa pessoa que hoje em dia está dando problema, está dando dor de cabeça para você, ela vai te trazer muito orgulho ainda, irmão. Você crê assim? Pega essa palavra, guarda no seu coração. Porque eu creio que Deus ele prepara tudo. As pessoas que estão aqui essa noite precisam ouvir isso, porque devem ter algumas pessoas no meio da sua parentela que estão passando por esse momento de libertação, de transformação. E com isso, é uma questão de Deus está me usando para te treinar. Por quê? Um dia Deus treinou minha mãe, hoje eu estou te treinando. E a vida espiritual é assim. Não desista, creia, porque a libertação chega, a transformação chega, e você vai se orgulhar ainda dessa pessoa que está dando trabalho para você. Amém? Pastor Júlio, agradeço a oportunidade, tá? A confiança, e eu quero pedir à igreja para se colocar de pé. E eu quero chamar você que tem um ente querido aqui na frente, porque um dia, quantas vezes eu vim aqui à frente, era interessante que todo apelo que tinha, pastor, irmão, era o que fosse, o novo convertido eu vinha. Por quê? Eu entendia que era aqui no altar que eu tinha que despejar tudo aquilo que eu não conseguia resolver, que eu tinha que entregar a Deus tudo aquilo que era impossível para mim. A libertação, a transformação por completo, a salvação. Então, querido, você que tem um ente querido, vem aqui à frente,
para que a gente possa estar orando juntamente com você, porque nessa noite o Senhor desejou falar com você dessa forma, para que você continue perseverando por essa pessoa. E às vezes essa pessoa pode ser até você, que às vezes pensa assim, às vezes cansa, sabe? Às vezes cansa, às vezes, poxa, eu falo e eu não vejo mudança, eu oro e não vejo mudança. Poxa, eu queria que Deus fizesse, mas Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar essa vida dessa pessoa que está hoje dando muita dor de cabeça para você. Aleluia, louvamos o Teu nome, Senhor. Pode chegar. João Vitor, prazer te rever, meu filho. Seja sempre bem-vindo a essa casa, meu jovem, tá bom? Coloque a mão sobre o seu coração e creia, irmãos. Mas creia a ponto de sequer passar dúvida no seu coração. Porque é assim que Deus opera. É quando a gente crê de todo o nosso coração. Amém? Deus tem poder que você não tem, de transformar tudo aquilo que você não pode transformar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dom da vida, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor amado, por essas pessoas que aqui estão, Senhor. Pessoas essas, Senhor, que estão carecendo de um milagre da tua parte, Senhor. Senhor, quantas vezes a minha mãe veio aqui à frente também, Senhor. Quantas vezes, ó Pai amado, ela veio aqui à frente e dobrou o joelho dela, Pai, pedindo pela minha vida, pedindo pela transformação da minha vida, Pai. E hoje, ó Pai amado, eu estou aqui, Senhor, sendo um instrumento nas tuas mãos, pedindo a Ti, Senhor, que como o Senhor me alcançou, Senhor, há 10 anos atrás, o Senhor veio alcançar, Senhor, a vida de cada ente querido dessas pessoas que aqui estão. Que eles não venham duvidar no coração, Senhor. Porque se o Senhor fez a promessa que vai salvar, o Senhor vai salvar. Se o Senhor fez a promessa que vai libertar, o Senhor vai libertar, Pai. Portanto, Deus, eu quero te entregar, Senhor, os ânimos, Senhor, em nome de Jesus, cada coração, corações enfraquecidos, fé abaladas, ó Pai, que só venha trabalhar e renovar nesta noite, Pai. Senhor, desperta, Senhor, cada um que aqui está, e que sejam destravados também, Senhor, para que venham viver as tuas promessas, ó Pai, porque bem sabemos, ó Pai, que a tua parte o Senhor já fez, que foi morrer naquela cruz, Senhor, para que pudesse nos salvar. Portanto, Deus, contempla a dor, contempla, Senhor, o sofrimento, contempla a angústia, Senhor amado, de cada um que está aqui à frente. Senhor, quantos pais perdidos, quantos filhos perdidos, quantas esposas perdidas, ó Pai. Mas Tu és o Deus que faz tudo novo. Tu és o Deus que transforma aquilo que não é e confunde, Pai, aquilo que é. Tu és o Deus que escolhe aquilo, ó Pai amado, que é vil, que é desprezível nessa terra, Pai. Portanto, Deus, eu quero Te louvar e agradecer por tudo, no nome de Jesus, amém. Volte para o seu lugar, crendo, mas crendo de todo o teu coração, meu irmão. Amém? Pensando bem, só a presença